ó, botar o modo avião, pra deixar também não ter que atender uma ligação no meio da coletiva. Aí eu sou que deixar o celular aqui ligado, tocou e Richella atendeu, né? Eu ouvi falar. Aí pra evitar isso, até porque tem ligações aqui, se for ligar é bronca. Mais alguém? Aqui mesmo. Vai querer? Não, bora aqui. Aprendeu. Tá com o celular aqui. Quem tá? Ele pediu pra... Tem a... Brasil, você é o mestre cerimônia. Tem a café É o mestre colete? cerimônia. Quer que eu faça? Não, eu vou falar com a café colete não, porque o time, a gente viu, o time já está definido. Eu queria só que o senhor explicasse um pouco a função de alguns jogadores, tipo o Everton Felipe, que entra no lugar do Rodrigo, qual é a função mais específica dele, e também do Diego Souza, porque a gente notou que o Diego Souza jogou já com, bem dizer, com um atacante aberto, que é uma função mais ou menos que o Tite também colocou ele mais ou menos para fazer essa função. Eu queria só que explicasse a função desse jogador. Tá. A função do Diego é a mesma do último jogo, com liberdade de jogar centralizado e usando ali a faixa direita do campo, né? Então a gente tem uma forma de jogar, que a gente tem um jogador definido do lado esquerdo aberto, que é o Rogério, e o lado direito do campo nosso, a gente precisa de chegadas de alguns jogadores. Entre esses jogadores, o Diego, em alguns momentos, se transforma num terceiro atacante, né? Mas a chegada do volante do lado, ou meia do lado ali, e o lateral. O Everton ele vai trabalhar um pouquinho como meia, um pouco mais atrás, né? Conversei muito com o Everton. Quando eu peguei aqui a lista dos atletas do esporte, né, a definição do Everton no clube é que ele é um atacante. Na minha opinião, ele é mais um meia do que um atacante para jogar de costa, né? Eu acho que ele é um jogador que tem um potencial enorme para armar jogadas no setor do meio de campo. E um jogador que tem uma assistência muito boa, né? Aquela assistência que deixa os atacantes na cara do gol. Então eu vou trabalhar com ele um pouco mais atrás e mais centralizado no jogo, né? Então, em alguns momentos eu monto a equipe de acordo com o adversário e de acordo com a competição, né? Eu acho que esse jogo ele pede mais um jogador dessa criatividade, né? Um meia que consiga achar os atacantes, principalmente no momento que o Diego virar um terceiro atacante, né? Para ele chegar ali fazendo a função de meia, fazendo essa inversão com o Diego. Ney, agora pela manhã a gente viu você fazendo um trabalho incessante de bola parada, bola aérea. É uma jogada que pode definir o jogo? É uma característica que você já está por dentro desse Danúbio? Se é um artifício que utiliza também o jogo aéreo? Não, na realidade, esse treinamento da bola parada ofensiva ele não está diretamente ligado ao jogo com o Danúbio. Ele está diretamente relacionado à necessidade em 2 jogos que eu dirigi da nossa equipe, né? Então eu acho que a gente está tendo uma sequência de escanteios e não está saindo nada desses escanteios. Assim, a bola simplesmente está sendo batida para dentro da área e em alguns momentos a maioria dos escanteios foram batidos errados, né? E também uma indefinição nas faltas laterais e falta frontal, quem que bate. Então eu já estou começando a definir, criando algumas opções, né, que não seja apenas pegar uma bola no escanteio e bater para dentro da área. Então a gente está criando algumas jogadas curtas, né? E tomara que, embora tenha sido apenas uma sessão de treinamento, que a gente já possa ver aí no jogo, né, já possa surtir efeito do treinamento que foi realizado aqui hoje. Ney, você que já foi campeão pela Copa Sul-Americana, como é que está encarando essa estreia depois de passar esse ano parado na competição que você já tem um título? Eu encaro com uma grande oportunidade, né, primeiramente que é uma competição que eu acho que a gente tem todas as condições de avançar, né, e são só jogos difíceis, né? Então você começa a enfrentar escolas diferentes. Então você sai desse confronto doméstico, o primeiro confronto estadual, e depois sai desse confronto regional, que é a Copa do Nordeste, e tem uma experiência de enfrentar escolas sul-americanas. E a gente vai pegar no primeiro confronto uma das escolas mais tradicionais do futebol sul-americano, que é o Uruguai. Então um time aguerrido, né? Então eu imagino um jogo muito difícil, né? E dentro dessa dificuldade do jogo, né, a gente está tentando acertar essa equipe para que a gente possa aí,
passar para a próxima fase. Mas eu vejo com bons olhos essa competição, e o meu objetivo maior, juntamente com o clube e os atletas, é a gente passando por fases, né? E se a gente conseguir passar agora pelo Danúbio, a equipe ela vai ganhar um corpo na competição, e é isso que a gente espera amanhã. Queria que você falasse de um jogador específico que chamou muita atenção da torcida no jogo, foi tão aposta tua, você mantém ele para a partida, entrou bem, com personalidade, fez gol de pênalti, foi o Fabrício. Queria que você comentasse esse jogador, por que você decidiu manter, o que é que você vê de qualidade desse atleta, o que é que ele pode agregar para o time do esporte? Olha, primeiramente, a gente está fazendo algumas mudanças na equipe. Antes de falar do Fabrício, eu estou fazendo 2 alterações na equipe. E essas 2 alterações ela não tem nada a ver com o desempenho técnico. Está saindo o Evandro, está entrando o Mena. O Evandro fez uma baita de uma partida no último jogo. Está sendo a opção de a gente colocar o Mena, que é um atleta que foi convocado de seleção chilena. Então esse jogador ele tem que bater no peito, assumir essa primeira responsabilidade, e a gente já percebeu que o Evandro dá conta do recado ali e joga bem, né? E a outra mudança, a gente está, em função do que a gente pensa para o jogo, a gente está tirando, né, um volante e colocando meia, né? Então eu tinha 2 opções ali de tirar os volantes do corredor que jogou, né, o Rodrigo e o Richelli. Eu optei nesse jogo específico para tirar o Rodrigo, né? E a forma como eu jogo, para esse jogo, mais uma vez, eu preciso desse volante centralizado, né? E por que o garoto, o Fabrício? Porque ele jogou bem, né? Ele jogou bem, teve um desempenho muito alto, e acho que agora, né, para esse jogo ainda é o jogador, né, do elenco que tem a melhor condição para fazer essa função, né? De um volante que dá uma sustentação maior para os nossos defensores, né? Não só jogou bem, como está treinando bem. A gente percebeu hoje no treinamento também que com ele dentro de campo a gente começa a ter uma bola parada boa, porque ele bate bem. Hoje a gente, aos poucos a gente vai descobrindo o que os jogadores podem dar. E o Fabrício especificamente no treinamento de hoje mostrou mais uma capacidade na bola parada, então a gente vai ganhar mais um jogador em campo, né, para bater essas faltas laterais, para bater a falta frontal, né? Além do Diego Souza, acho que a gente ganha um outro batedor de falta. Então, basicamente isso, é o desempenho do atleta e o que ele está mostrando, mostrou no jogo e mostrou aqui nos treinamentos conosco. Ney, bom dia. Das informações que você obteve do Danúbio, por isso que você pesquisou do Danúbio, que tipo de adversário o esporte vai enfrentar amanhã? Primeiramente, como eu falei anteriormente, eu quero voltar na tradição uruguaia, né? A forma como o Uruguai joga futebol, especificamente o Danúbio é uma equipe tradicional do futebol sul-americano e uruguaio. A gente não pode cair na armadilha que essa equipe ela está, né, não está muito bem colocada no campeonato nacional, mas uma competição de mata-mata ela é diferente, muda tudo, né? Então a gente vê muita dificuldade nesses 2 confrontos com o Uruguai, contra o Danúbio. Agora, o primeiro jogo é na nossa casa, a gente tem que ser o senhor do jogo, nós temos que propor o jogo o tempo todo. Por isso a mudança da equipe, a gente ganhar um pouquinho mais de força ofensiva, porque eu acho que nós, para facilitar uma classificação para a próxima fase, antes do último jogo, eu acho que a gente tem que obrigatoriamente vencer o jogo aqui, de preferência vencer sem tomar gols, né? Então, para a gente, esse primeiro jogo ele tem um grau de importância enorme e eu estou tentando, montar, a equipe dentro dos meus princípios do que eu penso para esse jogo, né? Tomara que a gente esteja certo nas nossas decisões, né? Que os jogadores estejam aí numa noite feliz, todo mundo bem tecnicamente, para a gente conseguir fazer um bom jogo. Ney, bom dia. Bom dia. Eu queria que tu falasse um pouco do esporte de jogadores rodados, Magrão, Diego Souza. Eu queria que tu falasse um pouco da experiência desses jogadores da Sul-Americana. A importância. Muito importante, né? Falando do Val e do Diego, nós temos aí André, do Val, né? O Mena, um jogador de seleção chilena, né?
Então, eu acho que eu acho que nós temos nesse elenco uma mistura interessante de jogadores experientes, com jogadores ali que já estão ali no meio da carreira, jogadores na faixa de 25, 27 anos, como o Leandro, o próprio Paulo Henrique, né? E uma molecada chegando aí. Mas numa competição como essa, é muito importante contar com a experiência desses atletas que já passaram por essas situações de mata-mata na Sul-Americana ou dentro de uma Libertadores, né? Nós temos campeões aí, de jogadores campeões de Libertadores principalmente de Libertadores, então nesse momento isso faz uma diferença, né? E que eles estejam uma sustentação, né? Principalmente para os jogadores jovens, né? E acho interessante também, nós temos uma situação muito difícil quando a gente tem uma competição sul-americana, né? Nós somos o único país do continente que fala português, né? E todos os outros países a língua espanhola, então, consequentemente, a gente vai ter um árbitro, ou trio de arbitragem, ou quarteto de arbitragem, né, falando espanhol, a importância do MENA dentro de campo, né? De ter jogadores também que falam bem, entendem bem do idioma, né? Eu acho que é um detalhezinho importante também, né? A gente ter aí, né, o Lendes também, que vai ficar como opção, que entrou no último jogo, entrou muito bem também, está recuperado de lesão. Então esses detalhinhos todos, né, vão formando a equipe para que ela saia bem numa competição internacional, e logicamente que a experiência desses atletas que você citou é muito importante nesse momento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.